E o assunto hoje é desfraude. Você deve estar se perguntando quando eu devo tirar a fralda do meu filho. Então eu vou te contar. Nunca! Mas antes eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou a mãe do Joca e do Samuca, eles são gêmeos que vão fazer 4 anos. Também sou professora a vida inteira e, enfim, eu queria contar um pouquinho para vocês, tanto da minha experiência profissional quanto pessoal, com os dois, com essa questão do desfraude. Não sei se vocês leem sobre o assunto, se vocês têm interesse em saber, mas se você estiver passando por essa fase com seu filho, a dica que eu te dou é: não faça nada. O desfraude dele é sobre ele, não sobre você. E aí você vai falar: ai, Ana, imagina, nada a ver, ele é uma criança pequena, ele não vai saber o que fazer sozinho. Não acreditem, gente. Desfraude, até eu tenho dificuldade em processar isso, porque eu tô em 2 fases diferentes lá em casa que eu já vou contar pra vocês. Mas desfraude é um processo de maturação da criança, ele acontece de dentro para fora. Não tem nada que eu, de fora, possa fazer para acelerar esse processo, entenderam? Dito isso, vou contar um pouquinho para vocês o que a literatura diz. A literatura diz que a criança que está pronta para o desfraude, ela emite alguns sinais fisiológicos, como controlar os esfíncteres, então segurar o xixi por mais tempo, fazer menos xixis quando a fralda permanece mais tempo seca e quando faz um xixi, faz aquele xixizão que enche a fralda de uma vez só. Quando a criança passa um longo período, por exemplo, dormindo e acorda com a fralda seca. Quando ela se incomoda com a fralda molhada ou com o cocô na fralda. Quando ela se esconde para fazer cocô. Quando ela sinaliza isso verbalmente, né? Tipo, quero fazer cocô ou fiz cocô. Ele vai de fase em fase, tipo, fiz cocô e estou fazendo cocô para quero fazer cocô. Vocês entendem que isso é um processo que leva tempo? E ele é um processo evolutivo. Não há nada que eu possa fazer para controlar este processo de evolução do meu filho, certo? Então, partindo desse princípio, a criança ela não vai querer ficar usando fralda se ela estiver pronta para sair da fralda. Se ela já conseguir se comunicar verbalmente, conseguir ter o domínio do próprio corpo, né, dos seus esfíncteres, das suas vontades, já saber segurar e soltar, seja o xixi ou o cocô, ela vai conseguir falar para você, ela vai dar sinal. Até lá, espera, não tem problema nenhum o seu filho usar fralda. Seja com 2, com 3, com 4, com 5 anos, se ele tá precisando da fralda, deixe ele ter esse conforto. E por que eu falo? Primeiro, como educadora, trabalhei muitos anos na educação infantil, inclusive conversando com os pais sobre desfraude, porque eu encarava situações do tipo, mãe chegando lá, a gente mandava um bilhetinho, né? Mãe chegando para deixar o filho, a gente mandava um bilhetinho para ela que a fralda estava acabando. Ela comprava um pacote e mandava um post-it assim: esse é o último pacote de fralda que eu compro. Coloque meu filho na fila do desfraude. Não dá, né? Como é que você define quando o seu filho vai desfraldar baseada no tanto de fraldas que você está disposta a comprar? Faz algum sentido isso? Para mim não fazia nenhum, mas enfim. A gente sentava com as mães e explicava que é um processo de maturação, tanto fisiológico quanto psicológico. A criança tem que estar pronta e querer esse desfraude. Por quê? Ela pode estar pronta fisiologicamente, dá todos os indícios. Ela passa mais tempo com a fralda seca do que úmida. Ela avisa quando a fralda está cheia. Ela sinaliza o cocô. Ela se incomoda com a fralda molhada ou com o cocô na fralda, ela não quer sentar, por exemplo, porque ela fez cocô. Quando você pergunta, tem cocô aí? Ela fala sim. Ela consegue pular com os 2 pés, enfim. Esses são todos indícios de que fisiologicamente ela tá pronta. Porém, e o emocional?
E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos. Eles são gêmeos, o Joca e o Samuca. Eles vão fazer 4 anos agora, em setembro. E eu nunca liguei para desfraude, assim, nunca tive expectativas por causa até do que eu via, do que eu vivia na minha profissão. Até que, com 2 anos e 1 mês, o meu pitoco prematuro, Samuel, vira para mim e fala assim: mamãe, eu não uso mais fraldas. Eu olhei para ele e falei: claro que usa, filho, para com isso. Claro que usa. Gente, pensa, um prematuro de 2 meses, 2 anos e um mês, seria tipo 1 ano e 9 meses. Nunca que eu estaria querendo encarar um desfraude naquela altura, até porque, gente, eu tenho horror a banheiro público. Eu já contei isso num texto, mas pensa, você na rua, teu filho quer fazer xixi, segura um no colo, bota o outro na privada, aquilo ia ser um inferno na minha vida. E eu neguei esse desfraude. Quer dizer, neguei não. Eu ignorei, né, esses indícios. Continuei colocando fralda normalmente. Até que ele não fazia mais nada na fralda. E ele me pedia para ir ao banheiro. Então eu levava ele ao banheiro, abaixava a fralda, ele fazia xixi e voltava. Mas até aí, né, seguimos com fralda. Até que ele começou a me acordar de madrugada. 2 da manhã. Mamãe, mamãe! Eu ia correndo lá no quarto dele. Me leva ao banheiro, eu preciso fazer xixi. Eu olhava para ele no auge do meu sono e falava: velho, faz na fralda, filho, você usa a fralda. São 2 da manhã, tá tudo escuro. Ele olhava pra mim e falava assim: mamãe, eu não faço xixi na fralda, eu faço xixi no banheiro. 2 anos e 1 mês. Pois é. Samuel é tipo eu, assim, sabe? Embaçado. Aí eu levava ele fazia xixi e voltava. E eu não tinha cueca, gente. Eu não tinha nada em casa, porque eu falava: não estou pronta para o desfraude. Na minha cabeça era: ah, gente, ele vai mudar de ideia, né? Deixa ele tão pequenininho, não tinha cueca que coubesse naquele menino. Quando ele realmente me mostrou que era sério, que ele passava o tempo inteiro com a fralda seca, ele começou a pedir para usar cueca igual a papai. Aí eu fui atrás de comprar. Eu não achava, porque a menor das cuecas dançava naquela pernica que era assim do meu filho, gente, assim. Enfim, ele usava a fralda G. Tinha acabado de chegar na G ainda, nem chegou a usar GG. E decidiu por conta própria. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque quando a criança quer, não importa qual é a nossa opinião quanto ao desfraude, ela vai seguir com ele. O Samuel estava pronto. Ele mostrou pra mim, segurando os esfínteres, comentando comigo sobre o fato de não usar fralda, de querer cuecas. Ele tinha o vocabulário muito bem desenvolvido e ele falava que queria usar cueca igual papai. Então a mamãe foi correr atrás de cueca. Ele não estava preocupado se eu ia estar sozinha na rua com 2, um com fralda e outro sem. Então eu ia ter que levar um no fraldário, segurar ele no colo, botar o outro na privada, limpar ele, não deixar nenhum encostar em nada, lavar a mão, aquela loucura que só quem é mãe de mais de um consegue imaginar. Porque ele estava pronto. E sabe o que aconteceu? Nunca teve nenhum escape. Ele nunca sofreu com constrangimento, com xixi vazando, com cocô travado, porque ele estava pronto. E como ele estava pronto, eu tive que aceitar que não tinha nada que eu pudesse fazer a respeito, porque mesmo se eu não comprasse fralda para o menino, mesmo que eu continuasse insistindo em colocar fralda, se eu não comprasse cueca para ele, que eu continuasse insistindo em colocar fralda, vocês entendem que ele ia continuar me chamando e pedindo para ir ao banheiro? Por quê? Se ele já consegue fazer uma coisa, é lógico que ele não vai querer continuar tendo aquela situação de incômodo e molhado e peso na fralda, entendeu? Porque é desagradável. E isso foi a história do desfraude de Samuel. Ele teve uma pequena regressão no xixi noturno. Ele desfraldou manhã e noite ao mesmo tempo e eu conseguia convencer ele a colocar a fralda para dormir, mas acordava seca todos os dias.
Até que um dia, depois de, sei lá, quase um mês de fralda seca à noite, eu resolvi tirar a fralda e foi tudo bem. Mas aí, quase um ano depois, ele passou por um período de começar a fazer xixi à noite dormindo. E ele acordava assustado e chorando com aquilo, ele não entendia. Depois que eu fui entender que era o período do frio, quando entrou o inverno seguinte, a esse 2 anos e um mês aí, que ele ficava com muito frio e aí tremendo e aí acabava fazendo xixi. E ele acordava super incomodado, enfim. Cheguei a pensar em comprar capa de colchão, mas isso foi assim. É uma fase super passageira e não durou. Ele não queria colocar fralda para dormir, ele não aceitava. Por mim, tudo bem ele colocar, eu até tinha oferecido para ele. Eu falava, filho, você quer pôr fralda? Porque aí na minha cabeça era, ele não vai acordar no meio da noite todo molhado. E, gente, os dois sempre dormiram na mesma cama. Depois que eles saíram do berço, isso aí é a história para outro vídeo. Os dois, desde os 8 meses, dormem num colchão de casal no chão. Então, se um acordava porque tinha feito xixi, geralmente ele acordava o outro. E se ele não acordava o outro, o xixi dele vazava para o outro. Ou seja, não era um que eu tinha que trocar no meio da noite, eram dois. E se só um acordava, eu tinha que acordar o outro porque eu tinha que trocar. Virar colchão, trocar lençol, ou seja, o desfraude naquela época não envolvia só o Samuel, envolvia a família inteira. Mas a gente teve que aceitar que era o tempo dele, tinha chegado e tudo bem. Mesmo o tempo dele tendo chegado, do Joaquim não estava nem perto. A gente tem gêmeos e a gente tem a tendência a comparar as conquistas, né? Um andou com quanto tempo, outro andou com tanto. Mesmo a gente sabendo que são duas crianças completamente diferentes, gente, não tem como você não comparar. Você que é mãe, normalmente mãe de idade diferente já tem um pouquinho dessa comparação, mas mãe gemelar é mais difícil para a gente estabelecer essa linha de que cada um é um ser individual no quesito conquistas, né? Então, tipo, um dorme super bem, o outro não dorme. Como é que eu não vou comparar, né? Não tem como. Um tá desfraudado desde de 2 anos e um mês, o outro nem sinal. E aí aquilo começou a me incomodar. Depois de um tempo, tudo bem. O Joaquim sempre foi muito esperto e super sensível. E aí eu comecei a entender que o problema dele não era fisiológico, e sim emocional, psicológico, porque o Joaquim, ele é muito competitivo. Isso é dele. Ele herdou do pai, ele tem essa veia de conquistar, de agradar, de fazer certo, mesmo a gente tratando os dois da mesma forma. Isso o Samuel nunca teve, mas o Joaquim tem, coitado, é dele, ele cria expectativa. E se ele pensa que ele vai falhar em alguma coisa, ele não faz. Até ele estar seguro de que ele vai ser muito bom naquilo, ele não faz. Então, o desfraude dele foi sendo adiado. Aí teve épocas que ele queria ficar de cueca igual o irmão, só porque o irmão ganhou cueca. Queria pôr também, a gente respeitava, ele punha, era um festival de escapes, ele se sentia super mal. A gente lidava como, whatever, escapou, ok. E o tempo foi passando, e foi passando, e foi passando, e aí eu comecei a ver que o Joaquim talvez precisasse de uma ajuda extra. Por quê? Ele me contou outro dia, e isso faz pouco tempo, porque a gente tá passando pelo processo de desfraude dele agora. Ele me contou que ele preferia a fralda, porque se ele se distraísse vendo desenho ou brincando, ele tinha medo de fazer xixi e escorrer pelas pernas. Vocês calculam isso? A pressão que isso é para a criança? Como é que ele vai brincar em paz? Ver TV em paz? Se ele vai estar o tempo inteiro preocupado se o xixi dele vai sair ou não. Obviamente, essa criança não estava pronta, mas ele estava me mostrando que ele precisava de ajuda. Então, o que eu fiz? A gente comprou livrinhos, enfim, e sem pressão. Toda vez que a gente ia trocar ele, a gente perguntava, filho, você quer fralda ou cueca? E ele sempre escolhia a fralda. Vez ou outra ele falava, cueca igual Samuca. Tá bom. E às vezes ele ficava bem de cueca o dia inteiro, fazia um xixi no vaso e tal. Às vezes tinha escape. A gente ia lá e trocava e não fazia nem alarde quando ele fazia xixi, nem comemorava quando ele acertava o vaso. E o tempo foi passando, até que eu resolvi
que, já que o problema dele era se sentir incomodado porque o xixi escorria todo, mas que ele estava precisando, ele queria usar cueca, eu resolvi comprar aquela cuequinha de transição. Sabe aquela cuequinha de desfraude? Eu não recomendo, tá, gente? Eu vou falar aqui daqui a pouco por quê, mas eu achei que era uma boa solução pro emocional dele. E na boa, eu acho que na maternidade não tem isso de certo e errado. Tem o que funciona pra você e o que não funciona. Então a gente vai mais na tentativa e erro, lógico, tentando buscar sempre o melhor e rezando pra acertar. O que eu fiz? Eu encomendei essas cuequinhas que são lindas, forradinhas, justamente para fornecer para ele a ferramenta de, caso você queira usar cueca, essa aqui tem uma proteção extra para evitar que o seu xixi escorra até o pé. E foi isso que eu contei para ele. Aí comprei as cuecas super bonitinhas e tal. No dia que elas chegaram, ele não quis nem olhar para elas, e tudo bem. No dia seguinte, eu já peguei uma na mão e uma fralda e perguntei, filho, você vai querer cuequinha ou fralda? Aí ele fez assim, mamãe, eu acho que eu quero cuequinha, mas eu acho que eu consigo a cuequinha normal igual a do Samuca, porque eu acho que eu vou conseguir saber quando eu vou querer fazer xixi. Tudo bem, filho. Pus uma cueca igual do irmão, sem ser a forradinha, as normais que o Samuel já usa há quase 2 anos. E assim ele ficou. Brincou, 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 à noite escapou um xixi. E aí a hora que escapou ele gritava, porque ele odeia essa sensação de falhar e de ficar sujo e de ficar molhado. Ele falava, troca, troca, troca. Já falei, pronto, retrocedeu. Quando eu fui trocar ele, eu expliquei que a cuequinha nova era mais uma segurança para ele, porque ela demorava mais para vazar. Que talvez o xixi não fosse escorrer até o chão. Que ele talvez fosse ficar seguro ali na cuequinha. Que ele ia saber que tinha feito xixi, mas que não ia ter essa sensação ruim. Aí ele quis pôr essa cuequinha aí e desde então tem sido sucesso. Faz tipo 2 semanas que o Joaquim está oficialmente de cueca. A gente sempre perguntou, mas aí teve um dia que ele quis, por conta própria, usar só cueca e a gente respeitou, a gente nem oferta mais a fralda. O que aconteceu? O que eu já sabia que ia acontecer. Xixi é super fácil, né? Xixi, ele é fácil de sair e ele também é mais fácil de prender. Mas e o cocô? E os meninos, eles têm um probleminha de intestino preso desde sempre. O intestino deles é mais preguiçoso. Às vezes a gente ajuda com fibra, enfim, com várias técnicas. Mas isso eu sei que não facilita num período de desfraude. Principalmente porque o Joaquim quer ficar assistindo TV ou brincando. Ele é super engajado no que ele está fazendo. Ele não quer parar e ficar lá meia hora sentado no vaso esperando a boa vontade do intestino dele funcionar. Então, o que acontece? Ele tem a iniciativa de falar, eu acho que meu cocô vai sair. Mas quando ele senta, passa 2 segundos, ele já perdeu a paciência. Ele quer levantar, ele quer continuar o desenho, ele quer continuar brincando, ele leva os brinquedos para o vaso e aí ele desfoca. Ele ainda não entendeu como é o processo que faz o... Calma, foca. Agora é a vez do cocô. Ele também não quer isso. Ele tem esse bloqueio, que é normal. Porque uma vez que você aprende a segurar, para você aprender a soltar, é outro mecanismo. E ele é oposto, né? Então eu entendo que a cabecinha dele fique confusa. Mas é o que a gente tá tentando. Então eu vou contar para vocês como é que tem sido. Faz 2 semanas que ele tá desfraldado. E nessas 2 semanas ele teve um único escape de xixi, que foi num dia que ele engasgou tomando água, a água foi sair pelo nariz, ele tossiu e fez o xixi. E esse foi o único escape de xixi dele. Cocô. O primeiro cocô que ele fez foi no vaso, porque tava fácil, ele sentou, saiu, foi aquela situação ideal. Já o cocô seguinte, demorou uns 3 dias, ele não queria sair de jeito nenhum. Por quê? Ele começou a aprender a segurar. Então vinha à vontade, ele tava no meio do desenho, segurava. Vinha à vontade, ele estava no meio da brincadeira, segurava, contraía. E isso foi fazendo segurar, segurar, segurar até o intestininho travar. Quando ele conseguiu fazer o cocô sair, foi na cueca. E aí ele não lidou bem direito, ele ficou meio que
ansioso, tipo, mamãe, a gente vai pra vovó, você vai levar roupa reserva, né? Lembre que você tem que levar uma roupa reserva, porque se meu cocô sair, eu tenho que ter uma roupa. Eu falava, filho, tá tudo bem, a gente vai levar uma roupa reserva. Mas, se você quiser, eu te ensino como é que faz cocô no vaso. Aí, gente, a mãe que já leu de tudo, já fez desfraude com outro filho, com 850 mil alunos, pensa, velho, como é que eu não consigo ajudar meu filho? Como é que uma coisa tão óbvia que eu faço a vida inteira não tá funcionando com o meu próprio filho, que vai fazer 4 anos e tem consciência corporal, noção do que ele quer, do que ele não quer, já sinaliza, obviamente, quando vai fazer cocô, quando tá com vontade, quando tá com dor de barriga, enfim, eles são super articulados. Vocês que conhecem podem confirmar. E aí eu falei, bom, vamos tentar o redutor do assento tudo de novo. Então voltei pro redutor de assento para ele ter apoio pro pé, toda aquela coisa que a literatura diz. Uma coisa para ler, algum brinquedinho, enfim, tudo isso eu tentei. Comprei um pinico, gente, porque eu falei, às vezes ele não quer sair da sala porque ele vai perder alguma coisa, a sensação dele é que eu vou ter que deixar de fazer uma coisa que eu gosto e ter que ter o castigo de sentar no vaso e ficar esperando. Comprei um pinico também, embora nunca tivesse dado certo antes, dessa vez também não deu certo. Então a gente tá nesse ponto. Aí, o que aconteceu? Ele ficou, depois desse dia do escape na fralda, na cueca, ele ficou mais 5 dias sem fazer cocô e eu dando água, fibra, tudo para facilitar para esse cocô sair logo, né? Nada funcionava porque o psicológico dele estava tão desesperado em prender, porque ele não podia soltar na fralda, na cueca de novo, porque ele não usava mais fralda, que aí eu entendi que o problema não tá no intestino. Lógico, tá na cabeça. Então domingo, o que a gente fez? Eu falei pra ele assim, não, foi ontem mesmo. Falei, filho, eu tô vendo que você tá precisando fazer cocô. Você acha que você tá precisando? Aí, não, mãe, eu acho que não. Eu falei assim, então eu tenho uma ideia. A mamãe vai colocar uma fralda em você. Você prefere? E aí você faz o cocô na fralda, depois a gente tira. Isso é uma boa ideia pra você? Ah, é sim, eu acho que eu quero. Gente, eu juro, eu coloquei a fralda, não deu 10 minutos, ele se escondeu no cantinho, parou de brincar com o irmão, falou, irmão, agora eu preciso concentrar pro meu cocô sair. E conseguiu fazer cocô. Então, o que eu queria contar para vocês é que não importa a idade do seu filho, não importa se ele tem outro irmão, não importa a sua experiência anterior com desfraude, a gente não manda nada. Nem em questão de tempo, nem de estímulo. O que a gente pode fazer é ler os sinais que os nossos filhos estão mandando pra gente, que estão emitindo, e tentar ajudar a suprir o que eles estão precisando. Nesse momento, eu entendi que ele não ia conseguir, né, entender o processo do cocô. E o que eu não quero é que ele crie um trauma, né? Que ele veja o vaso como uma coisa horrível, que ele veja o escape do cocô na cueca como uma falha dele. Então eu forneci o quê? Uma alternativa para ele. E a gente fez um combinado de que se ele quisesse fazer cocô, se ele sentisse que precisava fazer cocô e que o cocô não estava conseguindo sair no vaso, que era para ele me avisar que eu ia colocar a fralda nele, para ele fazer o cocô na fralda e tirar. E o que eu queria contar para vocês é que, gente, isso é normal sim, mesmo na idade dele, porque muitas amigas começaram a me questionar, nossa, mas ele ainda usa fralda, como se isso fosse um crime. Gente, não é. Isso é uma necessidade dele, entendeu? Dele, emocional e fisiológica. E eu, como mãe, eu tenho que acolher essa necessidade dele. Eu não posso comparar ele com os meus alunos, com meu outro filho, com a idade que estipularam que o desfraude era aceitável no Brasil. Até porque, em outros países, o desfraude é feito totalmente guiado pela criança. Os pais, eles são meros facilitadores do processo. Então, beleza, se a criança demonstrou sinais de prontidão e verbalizou que quer e está pronta para o desfraude, o que é o papel do pai e da mãe?
comprar o redutor ou o piniquinho, o que você quiser usar, o troninho, comprar a cueca, a calcinha, auxiliar no processo de tirar e colocar. No caso do Samuel, ele era muito pequenininho, ele não conseguia tirar e colocar a cuequinha sozinho. Então, eu tenho que fazer o papel de facilitadora desse processo e estar atenta aos sinais do corpinho dele para não acontecer o quê? Ele quer, ele está me pedindo, eu não presto atenção nesse pedido dele de ajuda, e aí, por causa da minha falta de atenção, ele acaba tendo um escape. E aí, isso gera uma sensação ruim para ele. Então, eu tô lá pra ele se ele precisar ir ao banheiro. Tipo, ele era muito pequenininho, não alcançava no vaso. Então, eu tenho que colocar um banquinho pra ele conseguir subir, certo? Eu tenho que colocar uma roupa fácil de tirar. Não dá pra colocar 6 camadas de roupa, tipo, body, meia calça, calça, macacão, e camiseta, e blusa, e cueca, e fralda, que ele vai ficar 5 milhões de anos tentando tirar. Então, ó, o meu recado pra vocês é: não façam nada, apenas escutem os sinais dos seus filhos e diminuam as expectativas, porque vai acontecer. Não existe criança que chega com 15 anos usando fralda, chupando chupeta, tomando mamadeira, dormindo com os pais, entendeu? Não existe. É questão de tempo. E esse tipo de coisa não é uma conquista, uma vitória de nossa, o Samuel merece um troféu porque ele desfraudou com 2 anos e 1 mês e o Joaquim tá atrasado, hein? Não, o Samuel é uma pessoa, o Joaquim é outra e eles são opostos e tá tudo bem. Enquanto eu puder suprir as necessidades de um e de outro, é o que eu vou fazer. Esse é o meu papel de mãe e só. Não é meu papel tirar a fralda do meu filho ou da minha filha. Isso é um processo de maturação dele. E uma coisa muito importante que eu, como professora, como mãe, vou pedir para você: não faça isso. Não fique falando para o seu filho ir ao banheiro de 10 em 10 minutos para evitar o escape. Porque, na boa, você está querendo evitar o seu trabalho, o meu trabalho também, né? Porque, poxa, se ele esquecer de ir ao banheiro, eu que vou ter que limpar chão, lavar tênis, lavar meia, trocar a roupa dele toda. Tipo, é um estorvo? É. É um saco? É. Mas ele tem que saber verbalizar, ele tem que aprender a se regular. Se eu fico decidindo por ele, ou forçando ele, ou ensinando ele que é hora de fazer xixi, porque tem que fazer xixi antes de deitar, não pode tomar água antes de deitar, eu estou desregulando o meu filho. Eu quero fazer isso? Não! Eu quero que ele aprenda a se regular. E para ele aprender a se regular, ele tem que experimentar, ele tem que descobrir o corpo dele, né? Então, vou dar umas dicas de erros muito comuns pra gente não fazer. Não impeça seu filho de tomar água antes de dormir. É ótimo tomar água, é bom pra saúde, ele tem que se hidratar. Se a criança tá com sede, é um crime falar: não, você já tomou água demais. Ou não, você não vai tomar água porque senão você vai fazer xixi. Não. 2, se ele te acordar no meio da noite pedindo ajuda pra ir ao banheiro, leve ele. Leve, porque o coitado não consegue ir sozinho. Acender luz, abrir vaso, tocar descarga, baixar a roupa. Facilite o processo de independência dele, ele vai chegar lá, mas ele precisa dessa mãozinha. 3, não force o seu filho a sentar no vaso, não ameace, não faça ele ficar ali sentado esperando o xixi sair, né? Ai, só vai dormir depois que fizer xixi. Ah, acorda, tem que fazer xixi, porque senão faz na calça, né? Não ameace, né? Não ridicularize. Eu sei que às vezes, gente, parece que a gente tá cagando regra aqui, mas não é. É porque eu vejo na prática, tanto na escola quanto em casa, o que funciona e o que não funciona. Então eu me sinto na obrigação de ajudar vocês nesse processo, para que seja mais tranquilo para todo mundo, para que seja menos tenso, para que seja o mais natural possível. E o mais natural possível é a gente respeitar o tempo de cada um. Por quê? Criança é um ser humano, ele só é pequeno, como já dizia aquela frase, né? Então, assim, eu não fico olhando pro meu marido e falo: vai fazer xixi, você não vai dormir? Vai dormir de bexiga cheia, já não toma muita água? E se você quiser fazer xixi no meio da noite, você vai levantar pra fazer xixi? Porque se ele quiser levantar no meio da noite, ele vai.
E não é o fato dele ter feito xixi antes de dormir que vai impedir que ele levante no meio da noite, entenderam? Então não façam isso com a criança. Sempre pensem, se eu não faço isso com um adulto, eu não vou fazer isso com uma criança. E é isso. O segredo, na verdade, do desfraude é respeito. A gente diminui as expectativas, a gente deixa o nosso filho guiar o processo dele, né? Ser protagonista do processo dele, porque afinal de contas, é dele. É o xixi dele, é o cocô dele. Você não tem nada a ver com isso. E é com essa mensagem fofa, motivacional, que eu termino esse vídeo. Tchau!